O quanto do passado justifica os problemas que a gente vive hoje? Ou será que aquilo que eu errei lá no passado explica toda e qualquer dificuldade que eu esteja passando no momento? Será que existe uma lei do retorno sobre a minha vida, uma vingança de Deus exigindo uma justa retribuição de cada ato falho que eu cometi? Quero compartilhar uma situação onde uma pessoa chega para o seu pastor e se mostra interessado em ajudar um irmão, uma irmã da igreja, e o pastor aconselha a não ajudar, porque essa pessoa está sofrendo da lei do retorno. E se essa pessoa a ajudar, ela vai estar interferindo da ação da lei do retorno de Deus na vida dessa pessoa. Afinal de contas, a lei do retorno é um pensamento cristão? O principal texto que muitas vezes as pessoas usam para se apoiar na ideia da lei do retorno é Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Na realidade, a gente prefere usar a expressão lei da semeadura, mas muita gente confunde isso com o mesmo princípio que é expresso numa doutrina oriental chamada karma. A lei do retorno é simplesmente uma versão do karma que tem se introduzido em muitas mentalidades, em muitas mentes e corações dentro da igreja. O texto bíblico que a gente acabou de ler, ele não ensina o que você faz de bom retorna para você. De outra forma, o que você faz de mal volta para você na mesma proporção em mal. E esse pensamento dentro dessa doutrina do karma serve tanto para vidas passadas e vidas futuras, como na vida presente. Então, se eu fiz uma ação ruim na minha escola, no meu trabalho, o karma vem de uma forma intempestiva e ele retorna com aquilo que eu joguei para o universo, que eu plantei. Então, eu estou colhendo proporcionalmente, ou pelo menos na mesma direção do movimento da minha ação. Fiz o bem, vou colher o bem. Fiz o mal, vou colher o mal. E muitas vezes Deus então estaria usando essa lei para organizar a justiça no mundo. A minha primeira provocação: não parece que o mundo está numa estrutura muito justa e equilibrada. Então parece que a gente precisa de uma estrutura mais sofisticada, mais eficiente do que uma mera questão de retorno. Porque o tempo todo a nossa percepção continua sendo de que a injustiça prevalece ao nosso redor. A relação no texto que a gente acabou de ler é uma relação sobre semente e ceifa, ok? Então, cuidado para não pensar numa equação matemática, 1 mais 1 igual a 2. Não é uma equação física de ação e reação, o que vai e volta. É uma reação biológica, é uma reação sobre a natureza das coisas, a semente e a ceifa. De uma outra forma, a gente pode falar o seguinte: é uma advertência à falta de consciência sobre a semeadura dos nossos atos. Então você está agindo todo dia, você está tomando decisão todo dia. E aquilo que você decide, você está construindo. Então vocês têm que estar consciente sobre aquilo, sobre os motivos, sobre as suas intenções. E você precisa estar atento, então, consciente àquilo que você está plantando. Pastor, mas isso não é igual? Não. Dessa forma, o que Paulo está fazendo em Gálatas é uma advertência sobre a ilusão na hora da colheita. Então, a gente acha que está plantando as melhores coisas e a gente colhe os piores resultados. Às vezes acontece isso na sua vida afetiva, às vezes acontece isso na sua vida profissional. Você vive sonhando em colher bons frutos, mas você colhe sempre a mesma coisa. Então, você se torna iludido sobre a sua semeadura. Então, é muito mais importante
entender o que a Bíblia diz, porque a sua ilusão no momento de colher, a frustração no seu momento de colher, pode ser enfrentada se você entender isso de forma adequada. Você não vai ser iludido, você sabe o que você vai colher, porque você conhece a natureza da semente que você tem plantado dia após dia. A gente segue então para o próximo versículo, no mesmo capítulo 6, no versículo 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Paulo fala então nessa carta aos Gálatas. A palavra aqui importante para a gente entender é carne versus Espírito. Então, a gente tem essa oposição de uma forma definitiva para abrir o nosso entendimento. Uma coisa é semear na carne, outra coisa é semear no Espírito. Então, não é sobre um bate e volta. Eu joguei uma energia positiva no universo e o universo voltou para mim com positividade. Isso acontece em várias doutrinas, em várias religiões. No cristianismo, não. Então, se você acredita na palavra de Deus, você precisa olhar para o texto com mais atenção. Então, o que seria semear na carne? Se você semeia na carne, a sua colheita é uma colheita carnal. Se você semeia no Espírito, a sua colheita é uma colheita espiritual. Então, não é um retorno, mas é sobre a qualidade da sua semeadura. Esse é o ponto do texto. Trata-se de semear. Você conhece quais são as obras da carne, você já deve ter escutado várias vezes. Eu alistei aqui de uma forma didática para você conseguir fazer essa relação. Então, semear na carne trata de semear adultério, semear fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Para pensar um pouco. Se você semeia isso, você vai colher o quê? Percebe que isso é muito diferente de você ajudou um velhinho na rua e porque você ajudou um velhinho na rua, você foi promovido? Porque você fez uma boa ação, você ganhou um presente? Então, é muito uma relação de troca, como se houvesse algum tipo de barganha sobrenaturais com o universo. Na medida que você consegue cumprir uma boa ação, você ganha um crédito com o universo e o universo devolve para você. É uma relação de barganha. O que o texto está dizendo para a gente não tem nada relacionado com isso, é sobre uma característica de uma semente. Paulo está chamando a atenção. Você está consciente de que semente você tem nas suas mãos? Porque se você não estiver consciente da semente que você tem nas suas mãos, você pode ter surpresa na hora de colher. Então presta atenção. Quem semeia na carne, né? Deus não se deixa escarnecer. A sua colheita vai estar relacionada a isso. Da mesma forma, o inverso disso também é verdade. Se a gente semear no Espírito, se a gente semeia amor, semeia o gozo, semeia paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, a nossa colheita é completamente diferente, porque a gente está semeando a partir do Espírito Santo. E mesmo semeando no Espírito, a gente pode passar por dias difíceis. Essa aqui é o mistério da vida. Você pode estar semeando na carne e estar passando por momentos de calmaria. Da mesma forma, você pode estar semeando no Espírito e estar passando por tribulação e provação na sua vida. A qualidade da sua semente não define a qualidade do tempo que você vive. Semear obras da lei é semear na carne. É radicalmente diferente do que semear no Espírito. O nosso papel, então, nessa altura da nossa conversa, é a gente fazer essa diferenciação entre a lei do retorno, que é o karma, e a lei da semeadura, que é o ensinamento bíblico. Então, é totalmente possível, como a gente conversou, realizar coisas boas enquanto as obras da carne são realizadas. Eu quero trazer, então, um exemplo prático, concreto na sua vida para você fazer uma relação direta. Pensa num homem adúltero, ele está cometendo adultério contra a sua esposa sistematicamente, pensa que ele já é casado 20 anos, pensa que ele trai essa mulher durante um período de 20 anos, mas tomado por um sentimento de culpa, ele se torna atencioso com a mulher,
ele se torna atencioso com filhos, capaz de fazer várias coisas para mascarar a sua falta de fidelidade, para mascarar o seu adultério. Ou seja, ele faz uma cortina de fumaça de boas ações para que a sua esposa e que a sua família não perceba que ele é um homem de moralidade ambígua, que ele é alguém que não é fiel à sua família. Agora, pensa no conceito da lei do retorno. Esse homem que é adúltero, ele está fazendo um monte de coisas muito boas, comprando presentes, pagando viagem para o seu filho, enviando ele para estudar no exterior, pagando as melhores escolas, comprando carro, e de repente pode estar ajudando a família da esposa, ajudando um monte de gente, mas tudo isso para mascarar uma falta que é real e grave. Ele trai a mulher, ele tem outras mulheres, ele tem outras famílias. Pensa que a gente está construindo uma história. Se a lei do retorno fosse uma realidade concreta e absoluta, o que aconteceria nesse caso, né? Eu penso que essa lei do retorno ia bugar, como diz o meu filho. Porque ele está fazendo uma coisa incrivelmente ruim, ao mesmo tempo ele está fazendo uma coisa incrivelmente boa. Então, o conceito de que ele fez coisas boas, vai voltar em coisas boas, não se aplica nesse caso desse homem adúltero. Da mesma forma, vamos criar uma história inversamente proporcional a isso? Pensa num homem ou numa mulher temente a Deus. Numa pessoa, num servo leal, num servo com um coração íntegro, com um coração contrito diante da presença de Deus, mas passando por um momento difícil, ele explode. E porque ele explode, ele começa a ter uma sucessão de erros que ele magoa pessoas e ele faz coisas erradas. Mas ele tem consciência que ele errou com várias pessoas, que ele deu mancada, mas ele tem um coração contrito, é alguém que está sempre servindo ao próximo, sempre se esforçando em testemunhar e glorificar o nome de Deus. Então significa que essa pessoa, por estar passando por esse momento difícil, então ela vai ter que colher uma lei do retorno, porque perdeu a cabeça, porque cometeu algum deslize. Então, a Bíblia está dizendo que o princípio é diferente. Tanto o primeiro caso como o segundo caso, o texto está dizendo de uma forma muito precisa: Deus não se deixa escarnecer. Esse homem pode fazer o que ele quiser para impressionar os outros. Ele é adúltero. E quem planta adultério vai colher ruína. Isso é a afirmação do texto. Não dá para fugir. Da mesma forma, por mais que essa pessoa tenha cometido alguns erros significativos, essa pessoa é temente a Deus e ela tem procurado se esforçar a andar nos caminhos do Senhor. Então ela tem plantado, semeado no Espírito, ela vai colher a vida eterna. Deus não negocia o princípio da colheita. A pergunta que eu te faço agora é como que isso responde à questão da lei do retorno. Talvez você esteja passando por uma situação incrivelmente difícil agora. E você esteja atribulado, talvez você esteja sem emprego, talvez você esteja passando por um problema no relacionamento e você esteja pensando: será que o problema na minha família agora é porque lá atrás eu fiz isso? Será que eu estou desempregado porque lá atrás eu fiz isso, eu briguei, eu falei aquilo com o pastor, eu fiz aquilo na igreja? E você começa a fazer links diretos com o passado e futuro, como se a gente tivesse uma relação de causa e efeito. Então, isso que eu estou vivendo agora, eu explico o que eu estou vivendo, porque em 1987, às 7 horas e 30 minutos, eu cometi um ato. Então tudo fica muito preso num encadeamento que é imprevisível, incontrolável. A sabedoria e a soberania de Deus não está presa nesse engessamento de ideias. A pergunta que eu faço para você que está vivendo o melhor momento da sua vida hoje, enquanto você tem conquistado um bom emprego, uma boa família, se hoje você planta no Espírito, fique tranquilo, porque amanhã você vai colher no Espírito. Da mesma forma, se você está passando por um momento
trágico, difícil, um momento que tem desafiado a sua fé. A pergunta que eu faço para você, apesar de estar passando por esse momento, você continua semeando o amor, a mansidão, a perseverança? Eu quero te tranquilizar. Porque se você, apesar de toda a dificuldade que você tem vivido, você tem semeado no Espírito, a sua semeadura vai ser abençoadora. Da forma contrária, a gente pode entender que o inverso também é real. Se você hoje, você está passando por um momento incrivelmente agradável, as coisas estão funcionando na sua vida e você não está consciente daquilo que você está semeando, lembre-se que Deus não se deixa escarnecer. Apesar de tudo que você está vivendo na sua vida hoje ser bom ou agradável, vai chegar uma hora que a semeadura vai acontecer e a sua colheita vai ser incrivelmente assustadora. A mensagem da Bíblia para você é: Deus não se deixa escarnecer. Se você está semeando na carne, apesar de todas as dificuldades que você está vivendo, a sua colheita será tremendamente amarga. A provocação que eu faço para terminar é: a lei do retorno não pega no crente. Porque o que rege a vida do crente é um princípio de intimidade, viver no Espírito. Quem vive no Espírito não precisa se preocupar com a lei do retorno. O risco é de você substituir o conhecimento da palavra de Deus por superstição. O risco é você substituir o princípio de plantar e colher pela lei da semeadura. E para que você não se torne escravo de um pensamento secularizado, de um pensamento supersticioso, o nosso desejo é que o seu entendimento seja aberto pela palavra que liberta. Pensando nisso, nós do Mundo Bíblico preparamos para você uma formação em teologia, para que você não seja enganado por princípios pagãos, por filosofias humanas que vão fazer com que você se sinta amedrontado. O nosso desejo é que o conhecimento da palavra de Deus possa libertar qualquer algemas que tenha feito você se sentir paralisado, culpado ou com medo. Por isso que o conhecimento da palavra de Deus é transformador e é capaz de nos libertar de qualquer filosofia humana, como é a filosofia da lei do retorno. Clique no link e venha nos conhecer.